Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos na AltV, www.altv.com.br, estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, e à sua disposição o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, e ainda o telefone da nossa produção, a produção do Gente que Fala, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, é empresário Ciro Moura. Prazer tê-lo aqui, Ciro Moura. Zancopé, o prazer é meu. Hoje eu estou emocionado. Só tem jovem ao meu lado, quer dizer que eu tenho futuro. Agradeço o seu lado pela parte que me toca. Eu queria agradecer e cumprimentar os ouvintes da Rádio Trianon, do programa Gente que Fala e da AltV. O mais o Zancopé já falou e eu me comprometi com os jovens. Eles vão me dar novas ideias e eu vou contar a história para eles. Certamente. Também conosco Igor Pulizzi Romão. Prazer tê-lo aqui, Igor. Prazer é todo meu, Zancopé. Você é tudo isso ou anuncio só uma parte? Arquiteto, urbanista, master em marketing. É que o currículo de vocês, apesar de jovem, é tão intenso que eu me perco aqui nesses detalhes. A minha formação é arquitetura e urbanismo. Eu fiz master em marketing, mas hoje eu atuo no ramo de uniformes profissionais. Perfeito. Também conosco o empresário Tiago Xavier. Prazer tê-lo aqui, Tiago. Boa tarde. Você é sócio da Lifehouse. Exato. O que é a Lifehouse? Lifehouse é uma empresa especializada em portas e janelas para construção civil em alto padrão. Então, quem precisar de produtos especializados pode contar com o meu serviço como empresa. Também conosco o empresário Gilson Carvalho. Prazer tê-lo aqui, Gilson. É um prazer, Zé Compé. É um prazer também estar com vocês, e sou do segmento de seguros, né, consultoria especializada, e fico muito feliz de poder participar do programa. Carvalho Associados é este o segmento que você atua? Carvalho Associados é o segmento de seguros, né? E a gente tem uma consultoria há 26 anos, atuando exclusivamente na qualidade e na execução de seguridade aí que a gente está precisando muito no país, né? Quando você fala no segmento há 26 anos, o Ciro não é tão jovem assim, Ciro. Já é mais experiente. Já tive 26. Tenho certeza que vocês não acreditam, mas eu já tive. A empresa tem 26 anos. Falando eu de vida. Ciro é sempre muito bem-humorado, mas tem que ser para ser presidente de um partido como o PTC, ou como você é presidente do PTC? Olha, tem que ter uma história que talvez o jovem não conheça. Dizer que nós acertamos tudo é mentira. Nós tentamos tudo, erramos e acertamos. Nascemos como PJ, Partido da Juventude, há 32 anos atrás. Dizem que nós somos jovens. Você vê que a minha empresa de vida tem mais que a sua. Só a empresa. E depois mudamos o nome para PRN, Partido da Reconstrução Nacional, em 89. Ou veja, carece o Partido de Reconstrução até hoje. Lançamos o Collor, lançamos o Itamar, elegemos os dois, erramos no primeiro, que foi muito bem de campanha, 0 de governo, mandaram ele embora e ele foi. E o Itamar, que era mais antigo, assumiu a presidência da República e saiu do partido. Vocês acham que eu me matei? Não, se tivesse matado eu não estava aqui. Aí depois que o Collor saiu do partido, nós mudamos o nome para PTC, e uns dizem que é partido da turma do Ciro, que sou eu, não é verdade. É certo que é da turma do Clodovil, que nós elegemos também. E tem um monte de história para contar para vocês. E hoje, com o nome de PTC, o Collor voltou para o partido. Partido? Da turma do Collor agora. Não, o que é esse PTC? Trabalhista cristã. Partido. Entendeu? Estudei lá no liceu em Campinas, que você conhece, você mora lá perto em Indaiatuba, não é isso? Sim. Então lá naquele liceu, Nossa Senhora Auxiliadora, eu estudei lá.
É um colégio salesiano, então você vê que eu já fui jovem. E o Campinas tem nomes bonitos. O estádio do Guarani é Brinco de Ouro da Princesa. Não é um nome bonito? Mas um colégio continua. estadual, culto à ciência. É tudo um negócio meio... E continua nervoso. a ser o principal ponto do universo, onde você sai para o interior e para a capital? O quê? Campinas? Campinas. Porque sempre foi assim. Quem ia lá à estação via capital, interior. Campinas não é melhor nem pior, é diferente. Não é nenhuma nem outra. Não adianta Só um ficar ponto de discutindo. referência. Só um ponto de referência é muito, né? Muito Mas é agradável. fato, não é boato, pô. Ciro Moura, Igor Romão, Tiago Xavier, Gilson Carvalho. O presidente Michel Temer indicou o ministro da Justiça Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Ele vai ocupar a vaga do ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo dia 19. Vai ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça, uma série de informações. Acha que ele passa, Ciro, Igor, Tiago, Gilson? Olha, eu acho que ele passa, porque a decisão é política, e eu acho que o campo político está resolvido. Agora eu quero saber se ele passa por nós, e aí será aprovado. Que nós esperamos Como passa dele. por nós? Não temos decisão nenhuma. Não, mas nós podemos interferência xingar ele nenhuma. no restaurante, por exemplo, tacar pedra nele, jogar gelo. Não temos interferência Agora, nós nenhuma. vamos O povo não faz Decisão nada. estritamente política, né? É. Não tem uma interferência nesse meio. Vamos Por mais que a começar. Fale gente, mais próximo. por mais que a começar a gente gritar. queira Começa a ou gritar. não, a gente não consegue interferir nessa decisão, né? A Nós gente não só... participaremos na decisão. Na continuidade, nós vamos concordar ou não. Eu não consigo nem fazer nada, nem xingar o cara na rua. Vê se ele aguenta. As redes sociais é um grande aliado nosso nessa Pronto, aí tá vendo como jovem... questão, que hoje em Já- dia a gente pode usar as redes sociais para tanto como positivo ou negativamente. Que é uma imprimir boa atos, voz. né? Isso. A gente pode não conseguir ter poder no voto, mas com certeza no controle e na continuidade do trabalho, ou até mesmo na extinção do trabalho dele, mostrando que realmente o povo está descontente, né? É a Mas, forma Gilson, como não a gente tem adianta essa nada, ferramenta. Gilson. Não adianta nada, Gilson. Ele será nomeado com certeza, né? Referendado, vai ocupar a vaga do Vocês não ministro políticos. Teori. E nós... Qual vaga? Aqui ou lá? Não, a vaga que está Seja aberta aqui. claro, a aqui, vida aqui. portuguesa é uma língua aqui, clara. aqui. Devia Não, estar estamos falando aqui alguma no coisa. Brasil, Ciro. Turma, Zancopé, veja, o que eu quis dizer é o seguinte: ele vai ser aprovado, minha opinião, que a decisão será política. Agora, nós, e você já colocou uma coisa que eu ia demorar para falar, a tal da rede social. Agora, eu queria fazer uma proposta. Não vamos discutir o Brasil que nós não queremos. Vamos discutir o Brasil que nós queremos? Eu quero que esse moço dê certo. E se não der certo? Agora, se der certo, vamos aplaudir? Não é só xingar o cara, não. Sim. É importante a gente dar um crédito para a pessoa e ver o que ela pode fazer pelo povo. Conhecimento e formação ele tem para isso, né? Sim, Muito sim. boas e formação pública, inclusive. Foi o fez, primeiro colocado no concurso de no- promotor aqui em São Paulo. Com certeza. É brilhante e também o currículo formado dele. pela USP, que é uma referência mundial hoje de conhecimento para poder abranger e ocupar o cargo que ele pretende, né? Perfeito. Os senhores são jovens, como disse o Ciro aqui, eu agradeço que ele disse estou ao lado de jovens e como ele está ao meu lado É também. lógico. E eu Vocês são falei. empreendedores, é isso? Isso. Igor, Tiago, Gilson. O que é um empreendedor? Parece fácil essa definição, mas é diferenciada. Vamos usar uma referência que o Sebrae hoje passa para nós, né? O empreendedor é aquele que inicia algo novo, que sai da sua zona de conforto para criar o diferencial para ele ou para outras pessoas. Exato, né? Hoje o empreendedorismo é uma palavra nova, né? Que há pouco tempo que até entrou no dicionário. E complementando isso que o Igor comentou, o empreendedorismo é isso, é pegar ou transformar uma atividade, um serviço em algo novo, uma novidade, e automaticamente ganhando com isso e ajudando a sociedade. O Brasil oferece condições para um empreendimento hoje em dia?
Condições, oportunidades, eu diria, né? Oportunidades, sim. Condições, muitas das vezes, a gente tem aí a burocracia que inibe um pouco, né? Mas não restringe. Né? Você vê que tem N situações aí no mundo afora, principalmente no Brasil, onde o empreendedorismo é inovador. Né? Inovador em destaque. Muitas empresas são conhecidas lá fora que são nascidas aqui no Brasil. Né? E a oportunidade o país tem. Um grande alavancador disso é o Sebrae, que disponibiliza cursos gratuitos, palestras, oficinas, seminários e até mesmo uma assistência para quem quiser ser um microempreendedor individual. Tudo isso pelo site. Hoje nós temos aí um empreendedorismo para vencer essa burocracia no país, né? Quando você pensa em empreender, você tem não só um sonho dentro de você, uma realização, mas às vezes você empreende também pelas dificuldades que você passa e você não quer que outras pessoas passem por tudo aquilo que você passou. E aí você começa a transformar aquele sonho em realidade e também melhorando não só a sua situação, mas também a população em geral, porque quando você cria serviços ou cria uma empresa, você passa a fazer o melhor de você para que aquilo dê certo, né? Como o Ciro nos falou agora há pouco, né? Temos que dar continuidade. E o empreendedor é isso, ele começa, persiste e vai até o fim, e esse fim é a certeza de que vai dar certo. Ele não para enquanto não der certo. Essa é a diferença do empreendedor no Brasil. Não é assunto novo para você. O meu problema é o número de filmes que eu já assisti. E é muito repetitivo. Mudam até as palavras. E aí eu, como um sujeito antigo, brinquei, falei sério com vocês lá fora, e eu me propunha contar a história. Tá certo? Se vocês gostassem, usassem. Se não gostassem, joga fora e continuamos amigos. Claro. Mas olha, também disse que nós temos conta a pagar, que vai sobrar para vocês. Eu quero que dê certo tudo, seja como empreendedor, como empresário, que atentem para a política, olhem para nós lá atrás, que erramos para chuchu. Você pensa que tudo que aconteceu aqui, nós não temos nada que ver com isso. Temos, que nem que seja por omissão, que é o pior pecado, agora está sobrando para vocês. Então eu estou dizendo, continuem, insistam, reajam, não aceitem passivamente, que a conta é alta. E eu tenho um filho, e também ele vai ter que pagar e me amola e me xinga. Então, pessoal, não separem a política. Eu fico aqui numa dúvida louca, porque as pessoas olham para mim, Zancopé, e acham que eu caí do céu, que só existe uma figura política, que eu vivo disso. Você não consegue ver nada. Agora você pensa, caramba, você já trabalhou? Eu já estudei, já participei da política estudantil, trabalhei em algumas empresas, umas que existem, outras não. Por exemplo, eu fui diretor financeiro, ouviram falar numa empresa chamada Ingesa, que fabricava arma? Eu fui diretor financeiro da empresa. E a empresa não existe mais, mas eu existo. Então tenho uma vida profissional, eu tenho 2 vícios, que eu vou declarar. E eu não quero largar, e outro eu estou sendo obrigado, porque o cara disse que eu fiquei muito antigo. 2 vícios. Primeiro, fumar, que eu ainda fumo, desde criança, e o médico mandou largar. E agora não tenho medo. Por quê? Está doente? Não, para prevenir doença. Aí eu perguntei, disse que quem fuma morre, né? E quem não fuma não morre? Então eu não sei, você decide, eu vou largar. Agora a política é outro vício e eu não vou largar. Agora, tem família? Tem. Tem mulher, tem a mesma santa que me aguenta, tem filho, tem filha, tem neto, chega. E toda a minha família vive do meu resultado de trabalho, e que outro dia eu fiz um cálculo, faz 50 anos que eu pagava INPS. Paguei 50 anos. E o Temer agora é um nego mágico, está mudando as datas. Eu já paguei. Tá certo? Então diz que eu mereço aposentar. Não sei se devo. Então veja, tudo tem uma história, como vocês estão formando de vocês, e que se juntam. Agora, aceite um palpite meu. Prestem atenção na política. Eu sou do tempo. Veja que maravilha. Escola pública de primeira. Eu estudei lá em Campinas no culto à ciência. Quando eu entrei no vestibular, meu pai era cumprimentado na rua. Viu o nome do seu filho no Correio Popular, você passou no ginásio do Estado? O menino é bom, entendeu? Aí vim de lá para cá,
no culto Eles não à ciência. sabem, mas tinha curso de admissão para entrar no ginásio. Eles não sabem isso. Vocês sabiam disso ou não? Posso imaginar. Era um vestibular para sair. Não, então nós temos que contar para Você vocês. saía do primário e tinha um curso de admissão, Só que era uma ginásio. espécie para entrar no ginásio. Então ele passou por isso. E É isso, passei, essa história que ele está entrei, contando. exatamente. É que eu ainda parto do princípio que era tudo igual, ou é ainda hoje igual. Mudou muito. Nem ginásio existe mais, existe? Não. Existe. Como é que chama? Não, mas Existe. É a primeira série, né? Então. Primeiro turno, que aí a molecada vai do É o fundamental. fundamental e depois até o nono. Fundamental 1 e 2, colégio. Isso, depois vem o colegial, Ensino médio. Então ensino você médio, consegue que agora eles mudam os traduzir. Fundamental e nomes, né? ensino Não, médio. você traduz. É isso que... Mas não é igual. Não. Então, às vezes eu falo direto, supondo que é igual, e não é. Fez muito bem você intervir para dizer, naquela época eram 4 anos primários, 4 anos de ginásio e 3 anos de colégio. Quando você fazia os 4 de primário, para entrar no ginásio tinha que fazer o exame de admissão ao ginásio. E que eu fiz, e lá em Campinas era tida como melhor escola, o culto à ciência, mais conhecido como ginásio do Estado. E quando o cara passava, saía no jornal. Era um fato histórico. E tinha outras histórias, até porque sem bairrismo, Campinas mantém até hoje um centro educacional. As faculdades lá, PUC, Unicamp, tudo que vocês conhecem. Famosíssimo. E eu vim para cá e fui para o Colégio Estadual Presidente Roosevelt, na Rua São Joaquim, um bairro de japoneses, onde estava a segunda, pelo menos, melhor escola de São Paulo. E eu fiz meu estudo na escola pública. Aí fui para a faculdade, eu sou maquenzista, pós-graduado na USP, fui para o exterior, tem um monte de história. Quer dizer, e o cara acha que... Por quê? Porque o cara é antigo, pô. Vocês que Não, são quero só colocar a última que eles não acreditaram, mas vibraram, quando eu disse para ele que graças a Deus eu tive a sorte de cursar o CPUR de São Paulo e poder declarar aqui, sou oficial do Exército, graças a Deus, da arma de cavalaria, que não é melhor nem pior, é diferente. O núcleo preparatório de oficiais da reserva. Exatamente. Eu sou do Centro Preparatório, o núcleo é Campinas, que é só É o enquanto. NPUR, perdão, CPUR. Depois que toda essa explanação do Ciro, Histórica. vocês como empreendedores, até onde a política cruza no empreendedorismo? Hoje em dia é muito importante você conhecer o ambiente externo onde a sua empresa irá atuar. Então tem que fazer um estudo sobre a política, sobre a economia, sobre as concorrências, porque de vez em quando um pequeno detalhe da política ou um detalhe na economia muda completamente um fornecedor seu, uma parceria que você teria que você não pode mais, uma lei entra em vigor do dia para a noite, e isso tudo pode influenciar diretamente na sua empresa. E pode influenciar não somente agora, como lá na frente, né, no futuro, como o Ciro nos falou, né? Nós somos o futuro, que na realidade ele é o presente e é um exemplo do passado. Mas se nós não aplicarmos realmente, corretamente as nossas opiniões, não formos formadores de opinião, como o Ciro praticante disso, né? Que o político na realidade ele é um exemplo nato de formação de opinião dentro de casa, na escola, na vida e depois na sua profissão como político, na sua função como político, melhorando o país. Se nós não tivermos essa capacidade de entender, nossa empresa também ela fica à mercê aí de situações como o Igor falou, até de uma mudança de lei, que infelizmente Isso é o mais constante. infelizmente é o mais constante, às vezes para melhor, mas muitas vezes nos prejudicam bastante. Infelizmente não está sendo no momento, né? Nós estamos sofrendo isso. Tiago. A política hoje, até nos últimos 2 anos, para quem nós mais jovens, né, vamos falar assim, nunca se falou tanto, né, quanto o cenário político e econômico está afetando milhares de pessoas hoje no país. Mas olhar o cenário político não só nos permite, né, entender principalmente, não só olhar, né, nos permite planejar melhor, né, para saber aonde eu vou e aonde eu quero ir com a empresa, né, porque se eu tomar uma decisão errada agora, eu certamente não vou conseguir estar no ponto final onde a gente quer. E o empreendedorismo no país dá certo porque tem muita oportunidade. Eu volto a falar da oportunidade, e a concorrência ajuda muito também, que ela não é preparada na grande maioria dos fatos, né? E
gostaria de destacar, estou falando isso tudo para comentar do empreendedorismo em si, que é o Igor comentou do Sebrae. Tem um curso chamado Empretec, né? O Empretec, ele ajuda a evidenciar quais são as informações mínimas necessárias para um excelente empreendedor hoje, não só no país como no mundo. É um curso desenvolvido pela ONU, né? E ajuda a entender esse cenário, inclusive a olhar o lado da política, aonde afeta, né? Então, nós 3 somos formados, né, nesse curso, e isso hoje nos permitiu enxergar isso, né? Olhar a política e aplicar no nosso, como empreendedor, como empresário, e o futuro da gestão da empresa. Antigamente a gente pensava na economia para poder abrir uma empresa, né? Como está a economia? Hoje, infelizmente, a gente pensa primeiro na política. Então a economia caiu para um segundo plano para poder ser aprovada. Mas, Gilson, quando eu fiz a pergunta da política, né, no empreendedorismo, tal, na nossa economia, a influência é muito forte. E as leis mudam. Eu não posso perguntar para o Ciro quantas vezes ele viu a lei mudar, porque ele já deve ter perdido o número de vezes que isso aconteceu. Mas questão de 10 anos, quando houve algumas mudanças de governo, eu me lembro de um ministro que tentava nos convencer que o imposto ia aumentar, mas nós íamos pagar menos. Ele ia aumentar o imposto, mas a gente pagaria menos. Então eu tento imaginar a situação de vocês, empresários, num país onde as regras não são constantes, elas não vale de acordo com o humor de quem está no trono. Então, já pensaram nisso? É uma falta de política de continuidade, né? Nós tivemos uma política de continuidade, não existe de isso respeito, no Brasil. Infelizmente no Brasil ainda nós, não vou dizer nem que engatinhamos, nós infelizmente andamos para trás na realidade, né? E não esperamos que isso mude tão cedo. Nem o passado é correto nesse país. Até o passado é na verdade, eu estou gostando muito da fala, porque eu não penso assim, né? Mas a gente continua aprendendo todo dia. Então, vendo a preocupação de vocês, desculpe eu dizer que é repetitivo. Você pensa que eu não vivi isso. Então, quando eu brinco, é sério. Eu já fui jovem, já empreendi, já fiz minha empresa, já deu certo, já deu errado, e continuava a mesma insegurança jurídica, essas conversas mole de que eu vou aumentar o imposto, você vai pagar menos, porque eu vou ampliar o universo que vai pagar, é dividir o bolo. Se eu dependesse daquele bolo, já tinha morrido de fome. Você fez o discurso certinho do ministro. É mesmo? Porque eu ouvi, pô. Você está entendendo, turma? Então eu viro testemunha. Mas fico contente em saber que vocês já estão se preocupando. Porque a minha pergunta é o seguinte: aonde vocês têm apoio? Tem apoio? O Sebrae é Não, apoio é grana. Grana? Porque para pagar a conta é grana, turma. Tem que ter capital. Eu ainda discuto e a turma fica brava comigo, porque tem um cara que diz que vai inventar uma nova equação que não será capital e trabalho. Que é possível viver sem capital e trabalho? Tem gente que diz que é, eu não acredito. Também não. Se você não tiver capital, não tem trabalho. Se não tiver trabalho, não adianta o capital. Então essa equação é indissolúvel. Então a vida me ensinou a ser absoluto. Agora, com respeito a ambas as partes. Mas a pergunta agora, que a vida me mostrou, assim, tudo isso é bonito. Aí vem o cara da luz e fala assim, é um cara legal, gente boa, você pagou a conta? Não, vou cortar. Lógico, então precisa ter um amparo financeiro, não é dado nada, é apoio, eu falei. A notícia está aqui, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a Receita prepara um programa para reduzir o custo das empresas no pagamento de impostos. Vai reduzir de 2.600 para menos de 600 horas de trabalho por ano o tempo gasto entre preparar e pagar os tributos. Diz que o governo vai reduzir o tempo de registro de empresas, que poderá cair de 101 para só 3 dias. O programa não tem prazo para ser concluído. Aí é o fim da notícia. Eu quero fazer uma proposta para vocês. Vamos escrever isso, rezar por ele para que dê certo, mas depois cobrar ou agradecer, turma. Tem que acompanhar isso. Porque essa história você ouviu o que eu li aqui, Gil? De 101 para 3, mas não tem prazo, isso é maravilhoso, né? Não, vai cair de 101
poderá cair. É condicional. Poderá cair, é condicional. E o programa não tem prazo para ser concluído. Mas é como tudo no Brasil, né? Existe sempre aquela brecha. O poderá, deveria, ou vamos... Então não tem nada não correto. Tem prazo, não tem prazo. O verbete transforma, né? Mas eu, na verdade, eu sou dessa opinião que o Ciro tem, de ser positivista, e as ideias estão lá, são boas, eles sabem que existem, alguns querem fazer essa mudança, né? Haja visto que o nosso ministro Henrique Meirelles anunciou, né? Eu penso positivamente que isso já é um passo dado para frente. Agora, devemos cobrar que isso seja equacionado com prazo. Nós não temos como cobrar. Nós não somos temos como. reféns. Nós temos algumas ferramentas, como o próprio Igor nos passou, que são ferramentas eletrônicas que nos trazem aí à tona um volume maior. Se vai mandar o WhatsApp, eles desligam o celular. Aí nós apresentamos pessoalmente, né? Sim. Nós temos que fazer caminhos, criar caminhos para que a gente possa... Olha, eu estou fazendo aqui o papel, né, da dificuldade de vocês para... Que é a realidade, né? Que é a realidade. Que é a realidade. Então, né... Como o Ciro já viu isso muitas vezes. Não, é o convite, vamos entrar no samba? Vamos entrar no samba. Ele declarou, nós temos que absorver, acompanhar, aplaudir, ou então criticar. Ou falar, você falou que ia fazer e não fez nada. Vai ser a primeira vez? Infelizmente no Brasil não é. Mas se continuar quieto, vai ser sempre. Então, aí vamos falar do ministro? Turma, não quero falar da pessoa do ministro, eu conheço, é uma pessoa competente, eu sou antigo como ele, etc e tal. Lembro dele quando ele começou no Banco de Boston, na Líbero Badaró, a única agência, tinha cabelo. Você vê que o mundo é esquisito. Agora, ele é competente. Ele declarou, vamos acompanhar, aplaudir ou cobrar, nem que seja em rede social. Se vocês não tiverem uma turma para isso, desculpa, são os enrolados de hoje e amanhã. Algo a acrescentar? Pagam a conta. Eu acho que a gente tem que cobrar, né? E acompanhar, entender para depois julgar. Aplaudir quando necessário, né? E também cobrar a ineficácia. O entusiasmo de vocês como empreendedores. Tem outra notícia aqui. A Prefeitura de São Paulo vai iniciar um programa para reduzir o número de multas na capital paulista, que terá como foco 5 radares campeões de autuação na cidade. Então, quando eu estou lendo aqui, vocês já imaginam que o radar será tirado, né? Se vai reduzir... Aqui embaixo da ponte das bandeiras. Na ponte das bandeiras. Na ponte das bandeiras. Mas aí, qual é a informação? Os radares não serão retirados. Será reforçada a sinalização. Não, a sinalização será reforçada e não o radar. Então, subentendem que com a sinalização haverá redução. E me preocupa isso porque eu tomei uma multa na 23 de maio num radar escondido atrás da ponte. Recorri, porque é proibido por lei o radar estar escondido. Só que o que aconteceu? Um mês depois, eles colocaram outro radar, só a caixa do radar, um pouquinho mais para frente. Então o que acontece? Quem bate a foto é o que está atrás da ponte. Só que eles disfarçam com o que está na lateral para você enxergar. Então eles vão manipulando a população para ganhar dinheiro. Pois não, Gilson. Isso é desestimulante, né? Mas infelizmente nós temos aí não só como mudança o nosso próprio hoje João Dória fazendo uma administração que ele diz que vai ser uma administração empresarial, né? Não vai ser uma administração política. Empresário quer lucro. E, na verdade, ele hoje quer mostrar que existe a possibilidade da Vocês nossa... são empresários. Empresário sem lucro, fale. Não, com certeza. Nós esperamos que ele faça, que ele tenha o lucro, que talvez ele diga que não quer receber, mas que ele tenha o lucro e que os resultados surjam para que nós possamos dizer que existe uma luz no fim do túnel, né? E acreditar como... nosso amigo Ciro. Por sinal, vou estar com ele amanhã. Temos uma reunião, uma comissão que eu faço parte. Querem dar algum palpite, eu levo para ele, alguma sugestão. Agora, o que eu estou fazendo agora? Apoiamos João Dória, é uma história longa, etc. Mas eu resumo, apoiamos. Foi eleito em primeiro turno,
uma maravilha em cima da questão gestor. E eu sou administrador de empresa, não sou advogado, não sou engenheiro, nem médico. Dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, então eu sou médico um pouco. Mas sou administrador de empresa meio antigo, tá certo? Muito bem. Então, quando começa a falar essa coisa do empresário, é aquilo seguinte: eu, na verdade, sou adepto do federalismo. O Estado tem que ter o que precisa ter, o mais tira fora. Então, não é a questão de manter no Estado. Então, por exemplo, multa, você contou a história, eu lembrei lá daquele Ponte das Bandeiras, que ali virou uma armadilha. Foi multado ali, né? Você também foi multado. Eu também multado. Fui, aí eu falei, caramba, nem saí, vi uma mulher pelada na televisão, me multaram não sei quantas vezes, porque o aviso era embaixo da ponte, depois que o cara tomou a multa. Então, isso é uma brincadeira, turma. Veja, a palavra correta que o Zancopé não permite, que seria sacanagem, eu não vou falar, certo? Mas é uma sacanagem, turma. Deixa eu pedir... Tem que reagir, nem que seja na justiça. A gentileza de vocês para conversar com a Gisele Souza, da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, redução no preço da cesta básica em janeiro. O que exatamente o DIEESE registrou em relação ao valor da cesta básica, Gisele? Olha, Zancopé, o preço da cesta básica em 20 das 27 capitais do Brasil apresentou uma redução no mês de janeiro, de acordo com a Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que nós conhecemos pela sigla DIEESE. Mas como está o preço dessas cestas básicas? As 7 capitais que registraram alta de preços nos alimentos essenciais foram Fortaleza, Aracaju, Salvador, João Pessoa, Teresina, Manaus e Brasília. A maior alta entre elas foi em Fortaleza, com aumento de 4,64%. A capital que teve maior queda de preços no primeiro mês de 2017 foi Rio Branco, no Acre. Lá, a queda foi de 12,82%. Aqui em São Paulo, a queda foi bem tímida, de apenas 0,68%. De acordo com o DIEESE, o preço da cesta básica na cidade de São Paulo em janeiro foi de R$ 435,89, a quarta mais cara entre as capitais do país, Zancopé. A cesta básica mais cara no país. Qual o maior valor acumulado nos últimos 12 meses, Gisele? A cesta mais cara entre as 27 capitais brasileiras é a de Porto Alegre. Lá, os produtos essenciais somam R$ 453,67. Nos últimos 12 meses, houve elevação do valor da cesta básica em 14 cidades. A maior alta foi em Maceió, com quase 16%. Belo Horizonte foi a cidade com maior redução no valor da cesta, em 6,71%. E São Paulo, Gisele, como ficou acumulado aqui em São Paulo no ano? De acordo com a análise do DIEESE, a variação nos últimos 12 meses foi de menos 2,77%, ou seja, uma queda de quase 3% no valor da cesta básica do paulistano. O DIEESE também usa o valor da cesta para projetar o valor do salário mínimo ideal? Isso mesmo, Zancopé. O DIEESE calcula com base na cesta básica mais cara do país qual o valor mínimo ideal para que o trabalhador sustente uma família com 4 pessoas. O valor divulgado como ideal pelo DIEESE foi de R$ 3.811,29, 4 vezes maior que o salário mínimo atual, de R$ 937, Zancopé. Gisele, agradeço tua gentileza mais uma vez nesta parceria Gente que Fala, AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Uma boa tarde, Gisele. Uma boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Conosco aqui hoje o empresário Ciro Moura, o arquiteto Igor Romão, o empresário Tiago Xavier, também o empresário Gilson Carvalho. Estamos conversando com eles. Eu puxei o assunto de empreendedorismo e aí estou
colocando aqui, porque parece que é muito fácil, né, ser empresário neste país. Com relação a essa história de multa aqui, enquanto eu conversava com a Gisele, me veio a lembrança as obras de combate às enchentes na cidade de São Paulo. A cidade está espalhada de faixas, né, sujeita a alagamento, sujeita a inundação. Mas aí é que eu acho que nós temos que começar. É a sinalização que o Igor reclamava. Não, mas veja, acho que nós temos que juntos chegar a uma fórmula de acompanhar. Nós temos que entender, sem adoçar a pílula e nem, na verdade, enxugar gelo. O governo foi exercido até 31 de dezembro. O atual prefeito assumiu 1º de janeiro. Quantos dias dá? Não dá 45. Tem um monte de proposta e coisas que não se conseguiu realizar. Como é que evita cair árvore? Diz que ontem caíram 47. Não tem prevenção nenhuma, turma. Discutir por que enche, é porque está cheio de água. Aí limparam o bueiro. Como é que ficou? Então, tem que dar um tempinho. Então, vamos fazer o seguinte, precisa ter paciência. Bom, se o ano que vem for a mesma desgraceira, aí não deu certo, turma. Mas o cara está tendo pela... Veja, por mais que... otimista você. Já foi dado no voto. Se nós votamos errado, vai pagar a conta, turma. Então, eu acho que o jovem tem que ter muita coisa relativa. E nós, antigos, vamos saindo da relativa para a absoluta. Por exemplo, há como conviver capital e sem trabalho? É uma lei absoluta para mim. E a oferta e procura, dá para extinguir essa lei? Aí você fala, está alta a inflação. Eu me lembro... Apresenta que algum deputado leva um projeto para revogar a lei da oferta e procura. E vocês vão assumir no tempo. Pergunte ao pai de vocês. Se eu falar para vocês que eu fui pobre, não fui rico, não sou rico, mas nunca fui pobre. Meu pai era um funcionário público, procurador da Caixa Econômica Federal, que era um excelente emprego, e cuidou da gente, mas contou com a saúde pública, com a educação pública, benefícios da sociedade. E nós vivemos a nossa vida. Agora eu me lembro, pergunta para o seu pai, se nós tínhamos 10 tênis como eu tenho hoje e vocês têm. Você tem 10 pés? Ué, eu não tenho? Que maravilha. Nós somos consumistas. Você só tem 2 pés, os outros 8... Então, e aí por isso que naquele tempo, pergunta para sua turma lá em Indaiatuba, quer dizer o seguinte, o cara tinha um sapato para missa e outro para bater. Trabalho. 2. Hoje eu estou falando sério, tênis. E um chinelo de dedo. Aí já era exagero, e andava descalço ainda. Houve um tempo que nós andávamos descalço. Você entendeu? Não se contenha. Eu, como arquiteto e urbanista, posso perguntar a vocês que os antigos, eles se movimentavam, eles criavam as cidades próximos dos rios. Por quê? Porque era fácil a tomar água e fazer outras coisas. A navegar. O que aconteceu? As pessoas quiseram construir rodovias, pistas em cima do rio. O que acontece? Sobe a marginal, tamanho do ATI, o lençol freático sobe e ninguém faz nada por isso. Então a natureza está agindo em cima da construção do homem. Posso entrar no seu gancho? Lógico. Então veja, como é que nós vamos fazer? Vocês é que vão ter que resolver isso como futuro. Eu me lembro que a nossa querida prefeita, e não é pessoal, é Marta Suplicy, fez 2 túneis na Faria Lima. Até eu, que não entendo nada, sabia que inundar tudo. São Paulo está todo impermeabilizado, com asfalto. Aquilo quando desce lá de cima da Paulista é uma enxurrada louca. Ela fez um túnelzinho lá, sem planejamento, lá no buraco, achou uma pedra imensa. Se explode a pedra cai a Faria Lima. Aí desviou o túnel. E choveu, encheu. Numa campanha, eu falei para ela, desculpa, vai encher tudo. Ela me xingou, queria brigar comigo. Choveu, encheu. E o mais interessante é o túnel é feito para ter mais fluxo, só que tem um farol logo na saída do túnel. Então não é feito... A Faria Lima tem 4 faixas. Não existe uma continuidade. A Faria Lima tem 8 faixas e o túnel é feito... Em vez de fazer buraco, é isso que nós temos. Não eleva a passagem. Que você põe uma portaria depois no final dele, por né? cima? Você vai passar o túnel por baixo, mas o ônibus tem que ir por cima. Então não existe uma lógica para ter o fluxo ideal. Não fizeram agora. Isso aí é uma coisa que o João vai ter que resolver. Como é que chama aqui o viaduto da Praça 14 Bis?
Não tem lá um elevadozinho? Sim. Que você não pode passar. Agora você está podendo passar, porque até então não podia. Hoje está permitido, você tem que arrumar uma namorada e andar com ela. Obra de quem? Do João. Eu vou andar com um manequim no carro, toda vez que eu for passar na 9 de julho, eu coloco ele do meu lado ali. Se ela puder ficar assim com a mão, porque fica ainda gastando 2 carros. Então, na verdade, é o seguinte, não pode passar, por quê? Houve erro de construção, não aguenta o peso, caiu, quem foi que fez desse jeito? Como é que faz para tomar algum dele? Qual é o órgão mais sensível do homem? O que é o coração? O bolso. Você vê que a voz do povo é a voz de Deus. Igor Romão, Tiago Xavier, Gilson Carvalho, Ciro Moura. Aliás, especificamente para os 3, o que é o Grupo Teco? Grupo Teco, é isso? O Grupo Gilson? Teco, ele surgiu justamente de um sonho de empreender melhor, né? Como? Infelizmente nós temos aí a participação aí de pessoas que sempre querem ter lucros em cima de qualquer projeto. E o Grupo Teco nós criamos para poder fazer um trabalho de direto, desenvolver um atendimento de empresário para empresária, evitando que esses valores se dissolvam na relação até que chegue num projeto de fechamento de negócio e trazermos aí uma aquisição melhor, com qualidade, aonde não só avaliamos o cliente, né, o amigo, como também a prestação de serviço que ele nos traz, aonde nós podemos dar opiniões diretas de melhoras e receber também um retorno disso. E a partir do momento que a gente traz o fechamento de negócio, nós também trazemos esse cliente para entender como funciona a nossa empresa. Então esse é o projeto do Grupo Teco, melhorar o empreendedorismo de pequenas e médias empresas hoje. No futuro mais próximo, aí, grandes empresas também. O diferencial do grupo, eu acho que é importante ressaltar, que é um grupo colaborativo. Então lá você vai fechar negócio de dono para dono. Esse valor que você dá como comissionamento, você pode investir em outras áreas da sua empresa. E o Grupo Teco, ele atua não só com fechamento de negócio, mas nós levamos alguns palestrantes para darem cursos e palestras motivacionais sem custo algum para os participantes. E o Grupo Teco, ele surgiu através do Empretec do Sebrae. Então, o Empretec é um curso que o Thiago comentou, muito interessante, o melhor curso que eu já fiz na minha carreira. E quem se forma no Empretec é Empreteco. E daí a gente pegou o Teco para ser o Grupo Teco de rodadas de negócios e criação de novas oportunidades para o setor. Thiago? É exatamente isso. Então, o Grupo Teco são reuniões que a gente realiza mensalmente, né, com empresários, empretecos de modo geral, e também não empretecos. Tem uma área de degustação, vamos dizer assim, até para conhecer a metodologia. E com isso a gente cria uma autoajuda, né, entre os participantes, onde nós fomentamos um ao negócio do outro, através do 1 a 1, muito bem colocado pelo Gilson, né, para que a gente possa não só melhorar o networking, né, que o objetivo foi destacado aí como fragilidade de muitos empresários, e você tem uma grande ideia, mas não consegue colocar isso para o teu network, e aí surge essa oportunidade com as rodadas de negócio, onde a gente tem a oportunidade de apresentar melhor cada uma a sua empresa e poder gerar possivelmente receitas, né? E a gente atualiza, né, buscando trazer um tema sempre atual com palestrantes, né, de temas atualizados, para que a gente consiga depois levar isso unindo, né, mais o grupo e fazendo a fomento de negócio. Nós vamos ter um próximo encontro esse mês, no dia 22, agora de fevereiro, numa quarta-feira, né? Será na churrascaria Estância dos Pampas, na próxima Ponte do Socorro, em Santo Amaro. Então quem quiser participar, desde já sinta-se convidado, né? Só chegar lá, o horário às 19 horas, e a gente vai ter uma palestra sobre gestão do tempo, vai falar sobre gestão do tempo, né? E eu gostaria que o Igor comentasse da nossa palestrante principal que a gente vai ter lá, que eu acho interessante. Um currículo rico, né? O currículo da palestrante é simples, ela só recebeu o prêmio
como Mulher Empreendedora do Sebrae. É um prêmio muito relevante para a carreira de uma pessoa que está empreendendo. E ela vai falar sobre as 12 lições de como se tornar uma pessoa empreendedora. É a Liliana Chiodo Scherfen. Tem algumas perguntas aqui enviadas para gente que fala. Ciro Moura. Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta a sua opinião sobre os partidos pequenos, futuro dos partidos pequenos. Olha, eu na verdade ainda me atenho à Constituição, que dizem que é a nossa guia e que diz que tem que ter uma proporcionalidade política. Se diminuir como eles querem, porque o que está se fazendo é obedecendo à Constituição, tudo que está previsto. Se há exagero, deixa que a vida seleciona. Vocês empreendedores vão pegar esse aspecto da vida. Quem sobreviver, sobreviveu. Então deixa o barco tocar. Olha, lá na Câmara nós temos hoje 28 partidos, é um absurdo. Se só tivesse 3, seria melhor? Um absurdo. Não sei. Seria um absurdo. Olha, não sei. Você resolve ser candidato. Como é que você consegue uma legenda com 3 partidos? Entrega a vida? Vai ter dificuldade. Não vai entrar. Então a oportunidade é dada pelos pequenos. A resposta é essa. É um absurdo com 20 e tantos, é um absurdo com apenas 2. Né? E, muito bem. Ou então muda a Constituição mesmo. Para de coxa de retalho. Então veja. Agora vai fazer não sei o quê, e todo mundo me fala o seguinte: poxa vida, não vai ter mais coligação. Aí vem, agora eu vou falar uma coisa de nego antigo para vocês. Tudo que falarem para vocês, sugestão minha, pergunte, é fato ou boato? Ou ouça a outra parte, para tentar equilibrar a justiça. E cabeça, é enfeite de pescoço ou é para pensar? Entendeu? Então essas brincadeiras sintéticas, eu me lembro, o que você pensa sobre cadeia, não sei o quê. Teve uma campanha que eu falava, como é que era? Bola de ferro no pé e inchada na mão. O preso tem que trabalhar, porque cabeça vazia é fábrica de porcaria. Vocês entenderam o que eu penso ou não? Sim, tá certo. Se vocês concordam ou não, eu preciso saber se vocês entenderam. E eu falava isso, legal, engraçado aquilo. Eu falei, não é engraçado, é sério. Olha a baderna que é. Muito bem. Então, fato, ou boato, cabeça, etc. Tal. Então, você vai assimilando condições. Então, hoje, na minha opinião, não é porque hoje... Olhem que eu já fui rico. Hoje eu divido em rico e pobre. Eu já fui rico. A presidência da República era ocupada pelo meu partido. Juntou todo mundo contra nós e nós derrubamos eles e ganhamos a eleição. Nota 10. Ganhou a eleição em 10. E o Collor assumiu a presidente como grande, como é que chama? Indiana Jones. Só que ele tinha 40 anos. Agora vocês vão ficar bravos comigo. 40 anos de vida, não tem escola de vida para ser presidente da República do Brasil. Eu soube depois. Do bom menino, para ser presidente do Brasil, 40 anos é pouco, e o Brasil permite com 35. Tá errado, turma. E o cara fez besteira. E o antigão, o que ele fez? Pegou a mala e foi embora. Não posso nem brigar com ele, porque ele já morreu. E quando morre no Brasil é santo. Agora, vocês querem ouvir mais história ou para por enquanto? Uma pergunta para o Gilson. Gilson Marcos de Pinheiros pergunta se o cooperativismo pode ser classificado como a face humana do capitalismo. Hoje nós temos o cooperativismo, na realidade, como uma autoajuda, né? Onde nós temos uma redução de custos, de disposição para trabalhar e uma diminuição do tempo que a gente pode usar. Automaticamente passa a ser uma fase do capitalismo. Por quê? Porque você, quando busca, na visão do empreendedor, o cooperativismo, você quer reduzir custos, você quer reduzir formas de trabalho, você quer buscar conhecimento, você quer fazer um curso através do conhecimento do seu clube ou da sua turma. Então a gente tem essa visão capitalista, que na realidade não deixa de ser, mas de uma forma mais
burocrática, mais fácil para poder crescer, né? É a única forma que nós temos hoje. Você aprende com o conhecimento, aprende com a redução do custo e aí automaticamente capitaliza melhor a sua empresa e direciona ela para um futuro melhor. O Igor Rubens de Santos, né? Pergunta sobre o nível das faculdades no Brasil, se os estudantes saem preparados para o trabalho. Eu fiz arquitetura numa instituição particular, mas eu posso te falar, Rubens, que eu aprendi na prática. Eu aprendi indo trabalhar todo dia, nos estágios, na correria, nas situações imprevisíveis que qualquer empresa tem hoje em dia. As faculdades têm uma base, ela te prepara, mas não para a vida. Ela te prepara para você lidar com as situações do dia a dia, mas os imprevistos que acontecem em todos os mercados, isso só a vida vai conseguir te ajudar. Tiago, Mariana do Jabaquara pergunta o quanto os governos atrapalham a vida ele diz aqui, o coitado do empreendedor. Já colocou o empreendedor como um coitado. Mariana, talvez você tenha razão. Mas o governo atrapalha, claro, algumas situações, mas volto a falar no que eu disse aqui no começo, eu acho que vai da pessoa, né? Se a gente está preparado e sabe o que quer, trazendo as informações, buscando as informações, isso, apesar das grandes dificuldades de carga tributária, enfim, leis que a hora muda, a hora não, né? Nós temos uma grande oportunidade de fazer. Então eu acho que se a gente ficar só olhando para a grama do vizinho, achando que ela é mais verde que a nossa, e a gente não cuidar da nossa, a gente pode entender que o governo atrapalha sim, né? Mas eu, aproveitando a palavra otimismo, né, gosto de entender que o trabalho pode gerar o capitalismo, né? Os dois não andam juntos, sem um não tem o outro, mas se eu tiver um bom trabalho feito com afinco, buscando as informações corretas, seja para o segmento que for, não importa. Aí certamente aquele obstáculo do governo pode ser simplesmente extinguido. Eu até vou aproveitar o gancho do Tiago e dar uma dica para um empreendedor de sucesso. Infelizmente, o empreendedorismo hoje no país está meio na moda e eles esquecem de fazer um planejamento a longo prazo para 5, 10 anos e empreendem ou planejam apenas 5 anos seria longo prazo? Olha, curto prazo, né? Médio prazo. Dizem que as empresas hoje com 5 anos de vida, se ela sobrevive a toda essa turbulência governamental e mudança de política... Você remete lá atrás o que eu perguntei sobre se o governo atrapalha. Ele diz que quando ele sobrevive toda essa fase, ele já pode dizer que ele já está começando a ter um futuro melhor, né? Então, se houver esse planejamento, o empreendedor que desejar empreender, que ele faça esse planejamento para 5, 10, 15, 20 anos, que é o prazo talvez que ele diga que a minha empresa hoje tem uma solidez e tem uma raiz forte que não vai ser arrancada com uma chuva de verão, né? Como nós estamos vendo no nosso estado. Ciro, você consegue responder em 1 minuto para o Lucas Santana por que é tão raro surgir liderança política no Brasil? Porque é tão raro? Porque o jovem não se envolve mais. É que nas minhas histórias que eu ia falar para vocês, na minha época, o jovem já começava na política. É lógico, não é de vocês. Eu sou mais antigo, e você não começa porque eu vou falar de você também. Então, turma, e hoje a escola não permite isso. Então, eu participei política estudantil, fui presidente do centro acadêmico da minha escola, fui secretário do DA quando mudou para DA, tudo isso eu fiz, que é meu vício político. Agora, eu acho que sugestão minha, eu quando falei que ninguém revoga a lei capital e trabalho, nem separa essa equação, mas eu estava querendo dizer o seguinte, não tenho vergonha de nada, turma. Essa bobagem que fala, capitalista é feio. Não, ele é lindo. Se não tiver capitalista, não tem negócio, turma. E tem que ter trabalhador. Então não tenha vergonha. Cooperativismo é uma forma de origem de capital. Então é capital. Aí você pode até entrar Não, mas ele como cooperado, no fim do ano ele recebe um dividendo, uma parte é dele. Mas primeiro tem que vir a grana, que é o capital da equação. Ciro, nós não temos tempo para mais nada. Eu gostaria que
Tiago pode falar sobre esse evento do Grupo Teco que vai realizar? Tiago, o Igor. O Grupo Teco, dia 22/2, para quem quiser, só ressaltando, churrascaria Estância dos Pampas. Liliana Chiodo vai falar sobre as 12 lições de como se tornar uma pessoa empreendedora. É evento gratuito, tá? Com isso tem as rodadas de negócio que você vai poder apresentar a sua empresa para os outros participantes. Para quem quiser, já vou antecipar, procura no Facebook, Grupo Teco Zona Sul. E entre em contato com nós do grupo para saber um pouco mais, tirar suas dúvidas e participar do dia a dia do empreendedor. Igor Romão, agradeço a tua gentileza ter participado. Obrigado, do nosso é um Gente que Fala. Prazer. Tiago Xavier, foi muito bom tê-lo aqui. Qual é tem um site para Lifehouse? Sim, é lifehouse.eco.br. Entra lá e confira as novidades. Gilson Carvalho, bom tê-lo aqui. Tem um site para Carvalho e Associados? Carvalho Associados, www.carvalhoassociados.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Ciro Moura, tem algum site para Ciro Moura? Tem, não é site, acho que o nome é bonito. É ciromoura@terra.com.br. E eu vou contar para vocês, para encerrar rápido, eu sou um dos mais antigos analistas de sistema do Brasil, você sabia? E o que vale isso? Nada, não sei nem ligar computador, capaz. O origem do site é Gilson Carvalho Associados.com.br. Grato por terem participado no nosso Gente que Fala. É um prazer imenso. Sempre enriquece o nosso debate. Muito obrigado, bom. Que é isso. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.